Boa tarde. Bom, gente, hoje a gente gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que talvez venha inspirar a dúvida de muitos. E esse assunto é sobre os anjos da guarda, os nossos anjos guardiões. Nós temos anjos da guarda, nós temos esses protetores. Então a gente vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre, na página 325, os anjos guardiães e os espíritos protetores. Porque nós temos o livre-arbítrio, aquele clássico livre-arbítrio, né? Então, nós temos a liberdade de escolher qualquer caminho, mesmo vindo à nossa mente aquela primeira ideia, aquela primeira solução dos problemas. Então, muitas vezes, nós conseguimos captar essa mensagem, esse conselho, e outras vezes nós conseguimos, mas não damos muita validade a isso e optamos por outras soluções para os nossos problemas. Daí vem a nossa vitória diante dos problemas, dos obstáculos, ou a nossa queda, né? Então, o que acontece diante de uma escolha nossa que não tenha sido sugerida pelo nosso anjo guardião? Nós, ali na frente, não obtemos êxito, muitas vezes nós não temos sucesso naquela solução daquele problema, nós nos damos mal. E ficaria a pergunta: por que meu anjo guardião não me ajudou na hora que eu estava lá caído, na hora que eu estava quebrado, na hora que não deu certo? Eu não consegui resolver o problema da melhor forma possível. Porque nós precisamos, diante das nossas escolhas, todas as nossas escolhas, nós precisamos ter um aprendizado. Se ele nos salvasse em todas as situações, se ele não nos deixasse caminhar diante das nossas escolhas e quebrarmos a cara no momento seguinte, nós não teríamos aprendizado. E Deus permite que assim seja para que nós possamos passar por essa encarnação e por todas as encarnações que nós temos, aprendendo a cada queda e a cada levantar do chão que a gente precisa ter, né? Então, essa é a função do anjo guardião, é de literalmente nos proteger, nos amparar, e até nesses momentos difíceis eles estão lá nos amparando, mesmo sendo a nossa escolha diferente da sugestão que eles nos deram, né? É preciso que assim seja para nosso crescimento espiritual. Então, aqui também no Livro dos Espíritos, eles perguntam, Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. E a outra pergunta pergunta: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, como eu falei no início. Então, eles precisam, o nosso anjo guardião, ele precisa ser superior a nós, porque ele está na nossa vida, ele nos acompanha como um mestre, como um conselheiro,
Então, ele é de uma ordem mais elevada, né? E ele tem como missão a missão de um pai em relação aos filhos, a de guiar o protegido pelo caminho do bem, auxiliando com os conselhos, né? E consolar nas aflições, levantar o ânimo nas provas da vida. Então, essa é a função do anjo guardião. E aí vocês podem perguntar, desde que momento a gente tem essa proteção? Desde o nascimento até a nossa morte. E muitas vezes ele nos acompanha na vida espírita, depois da morte também. E mesmo através de várias existências corpóreas, que são para nós, às vezes são vidas longas, mas olhando de uma forma espiritual, são fases curtíssimas da vida do espírito, né? E na pergunta 493 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Então, os nossos guardiães, eles têm aquela afinidade com os seus protegidos aqui na Terra. Para alguns é um prazer. Agora, para outros, uma missão ou dever. Existe também esse lado de missão, né, do anjo protetor ter essa proteção do seu do espírito encarnado como um dever. E dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Ele tem como exclusividade proteger o seu escolhido, mas ele pode também proteger outros, né? Sendo que a prioridade dele é de um escolhido, né? E poderá dar-se o espírito protetor, abandone um protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Na pergunta 495 do Livro dos Espíritos. Então, o que acontece quando a gente nunca ouve os seus conselhos? Quando a gente nunca coloca em prática a sugestão desses amigos espirituais? Eles afastam-se da gente. Quando ele vê que os conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Porque da mesma forma que a gente recebe a sugestão desses espíritos de luz, a gente também recebe a sugestão dos espíritos inferiores. Então, eles não têm uma outra reação. Por quê? Se você dá um conselho para uma pessoa e ela não segue o teu conselho, a sua sugestão, qual é a melhor decisão a tomar? É você se afastar, deixar que a opção que você tenha que você tenha tomado, você cumpra, e que você acate todas as consequências daqueles seus atos, né, das suas opções. Então é isso que ele faz. Ele se afasta e ele espera para ver o que vai acontecer, e aí você, se houver a sua queda diante daquela opção, você tem o seu aprendizado. E aí você fala: eu não posso pegar mais esse caminho ou aquele outro caminho, porque esse caminho não é legal, esse caminho vai ter aquela consequência, não vai ser bom para mim.
Então, o protetor, ele não nos abandona completamente quando a gente não aceita a sua sugestão. Ele se afasta, mas basta em outro momento que você mentalize e chame por ele e peça novamente auxílio, ele se aproxima novamente e continua o trabalho dele de aconselhamento e de sugestão e de proteção, né? É uma doutrina esta que os anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deve converter os mais incrédulos, né? Não parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de nós esses seres que nos ajudam. Então, saber que a partir do momento que a gente sai do ventre materno e passa a existir, a gente tem esses protetores, né, que estão aqui por ordem divina. Então, a gente vê como Deus ama os seus filhos, porque Ele coloca esses amigos espirituais de elevação maior que a nossa, para que nos deem os melhores conselhos aqui, nos guardando, nos guiando. Por mais que tenhamos problemas dos mais sérios possíveis, por mais que levemos a vida mais difícil, mais sacrificada, eles estão ali. Acreditemos que sem a presença deles seria tudo muito mais difícil, né? Então, ainda tem mais uma outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, muito boa. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Então, tudo conspira em torno de nós para que tudo dê certo, que nós tenhamos as melhores opções, mas a gente precisa ter cuidado com as sugestões nefastas que vêm na nossa cabeça, porque da mesma forma que nós temos esses amigos, esse amigo em especial, nós também temos outros amigos que nos acompanham. Nós temos também os nossos inimigos, os espíritos inferiores, que podem ali fazer um complô para que nós não ouçamos, não sigamos as sugestões do bem dos nossos guardiães. Só que qual é o nosso papel nessa história toda? Só ele fazendo por nós? O que a gente precisa fazer para manter esse campo em torno de nós, um campo positivo, um campo vibratório mais favorável a nós, favorável a essas sugestões do bem, favorável a que nós aceitemos mais essas sugestões do bem, porque ali nós que decidimos tudo, né? Nós precisamos o quê? Fazermos prece. Para quê? A nossa escolha por um caminho de uma vida desregrada, um caminho sem prece, um caminho fora do bem, porque nós conhecemos o caminho do bem. A centelha está dentro de nós, a centelha de Deus está dentro de nós.
Nós conhecemos. Por que não praticarmos? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, são as preces, o homem de bem, todas as virtudes que a gente precisa praticar. Para quê? Para manter o nosso anjo guardião próximo, manter o nosso coração em paz, em harmonia, em equilíbrio, para que essas sugestões que nos chegam sejam as escolhidas por nós. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. E nós temos tudo em torno para nos favorecer, mas também tem tudo em torno para nos prejudicar. Então, esse termo livre-arbítrio é um termo assim, importantíssimo na nossa vida. Não parece muitas vezes que as nossas escolhas vão ter consequências tão sérias, mas as nossas escolhas precisam ser assertivas para que a nossa vida corra um caminho reto, sem tantas curvas no caminho, porque cada curva no caminho, muitas vezes, é ensinamento, é aprendizado, mas corresponde também a muita dor e a muito sofrimento. E somos nós que escolhemos o nosso caminho. Então, uma estrada tortuosa é escolha nossa. Uma estrada mais reta, mas em direção à luz, em direção a Deus, é escolha nossa também. Então, muita coisa depende de nós, né? Tem outra pergunta aqui sobre o espírito protetor. O espírito protetor, a pergunta 502, Kardec pergunta: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? E os espíritos respondem: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para o preceptor, os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? O protetor é responsável? Não, pois que fez o que de si dependia. Ele lhe sugeriu o caminho certo. Você não aceitou a sugestão dele. Então, ele também recebe o triunfo pelo nosso triunfo aqui na Terra. Ele recebe, porque ele nos auxilia. Agora, quando nós erramos, ele não tem culpa. Ele não tem culpa do nosso sofrimento, do nosso erro, porque ele está ali fazendo a parte dele, né? Pergunta 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho? Não obstante os avisos que dele recebe, não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? E os espíritos respondem: compunge-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há um remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. É o nosso aprendizado, né? Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes o que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes respondem ao vosso chamamento. Fazeis questões de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro
por quem respondeis por vós mesmo, obre em vosso nome? Quer dizer, muitas vezes a gente pede ajuda chamando pelos nomes, né? Nossa Senhora Aparecida, muitos católicos, né? Que nós, os espíritas, a gente costuma conversar direto com Jesus ou com o nosso anjo guardião, né? E eles perguntam aqui se pode chamar pelo nome, então não tem problema nenhum. Você pode pedir a proteção que você precisa para aquele nome que lhe é mais simpático. Aí fica muito frequente na religião católica, que ele fala os nomes dos santos, né? E a Igreja Católica é muito rica no nome dos santos, em usar muito as imagens e tal. Então as pessoas costumam mentalizar essas imagens e chamar por esses nomes. Nada, a ajuda vem, nada mais são esses obreiros, esses que vêm em seu socorro, que o seu anjo guardião. Ele não se incomoda de ser chamado de nome nenhum. E ele pode ser chamado do nome que você escolher, mas a ajuda vem desse seu protetor, que tem essa responsabilidade de te auxiliar aqui na Terra. É tão importante a gente saber que a gente tem esse auxílio invisível, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos uma parte falando aqui das preces pessoais e a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Então, eles fazem um resumo, praticamente isso tudo que a gente colocou aqui agora, sobre o anjo guardião, em que momentos que ele atua, e eles dão uma sugestão de 3 preces aqui para o nosso espírito guardião, para falar direto com eles, né? Lógico que a prece sai do coração e vai direto para esses amigos nossos espirituais. Sendo que essas 3 preces aqui são muito bonitas, e eu vou finalizar a nossa conversa de hoje com uma dessas preces. E fica aí a sugestão, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E na página 327, o item 13, a prece para os nossos espíritos guardiães. A prece é a seguinte: meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Então, meus amigos, hoje era sobre esse assunto que eu queria falar, mostrando que em todos os momentos Deus não esquece de nós. Ele comanda tudo, e a nossa vida, que desde o momento que a gente sai do ventre, ele manda esse guardião para cuidar de nós. Ele não esquece de nós jamais. Então, tenhamos confiança, tenhamos fé, e que nós possamos conversar com esses irmãos nas horas mais difíceis, pedindo as sugestões de vida, dos melhores caminhos a seguir, e confiemos sempre em Deus.
Que assim seja, graças a Deus.